Dragonlance Shadow of Dragon Queen é uma aventura cenário lançada para D&D 5ª edição, trazendo de volta um mundo de Krynn, muitos dragões, uma grande guerra e combates épicos que nos fazem percorrer o continente de Anzalon com um foco maior na região oriental. Se você leu os romances ou jogou Dragonlance no passado, provavelmente a aventura vai ter um apelo muito forte para você, mas se você não sabe nada sobre o cenário, não se preocupa, porque você vai aprender sobre ele no decorrer da campanha, com novas histórias ligadas ao universo de Dragonlance e uma releitura com novos acontecimentos conectados à Guerra da Lança. Nessa versão de Dragonlance Shadow of Dragon Queen, a gente tem uma capa ilustrada por alguns servos da Rainha do Dragão, assim como o antagonista dessa aventura, com seu tradicional elmo e seus olhos incandescentes, Lord Sot, o cavaleiro que integra as fileiras da Ordem da Rosa Negra e serve com devoção à Rainha Dragão. Então vamos começar dando uma olhadinha aqui dentro do livro. Ele tem essa peça aqui de início, parece aquelas peças que se movem nos tabuleiros de guerra tradicionais, de madeira. Aqui ele começa mostrando também a capa alternativa, onde a gente vê o Death Knight, né, o Cavaleiro da Morte, Lord Sot, com seu elmo aqui, seus olhos brilhando, e a capa do lado, onde a gente vê os servos de Tiamat se preparando para invadir a cidade de Calaman. Então o livro aqui, galera, ele apresenta um vislumbre do mundo de Krynn através das lentes de um conflito específico. Então, em vez de fornecer uma visão geral de todo o mundo nessa primeira parte aqui do livro, que ele chama de A Guerra Chega a Krynn, ele foca numa região específica. Então toda essa primeira parte do livro aqui vão ter detalhes do mundo e os perigos enfrentados ali por Calaman. E eles são apresentados através dessa introdução, complementada por relatórios de estudiosos e soldados solânicos. O mais triste da gente ver esse início do livro é que ele usa dessa história para ir contando pra gente, mas ele já passa a ideia que o mundo já acabou uma vez, já tiveram problemas no passado, e dá a ideia que está acabando novamente. 300 anos atrás, o cataclismo ele trouxe a ruína aqui para o mundo de Krynn. E em um único dia, uma era de maravilha chegou ao fim. Incontáveis inocentes acabaram morrendo e o mundo ele foi remodelado e os próprios deuses foram transformados em lendas. Através de eras de lutas que são contadas aqui, o povo de Krynn sobreviveu, mas o mundo não era mais o mesmo e as nações que permaneceram nas sombras das maravilhas ancestrais, aos poucos começaram a recuar séculos na escuridão e redescobriram como o mundo mudou. E aí eles têm todos os problemas com a vinda dos exércitos dos dragões, legiões de soldados, os devotos da deusa Tarquises, seguindo ali a Rainha Dragão. E aqui o mundo enfrenta mais uma vez essa ruína. A Guerra da Lança começa aqui com um conflito entre deuses e dragões, e o mundo que já era ferido aqui em Krynn se equilibra na balança mais uma vez. O capítulo 1 explora como criar personagens preparados para participar da Guerra da Lança. Ele começa detalhando aqui os povos de Krynn e, claro, a novidade bacana desse livro, ele apresenta pra gente essa nova raça jogável aqui, que são os Kender, que são basicamente os Halflings aqui de Dragonlance. Então agora você tem a opção de jogar com um Kender. Durante as origens míticas de Krynn, Reorx, o deus do artesanato, se entregou a uma era de criação irrestrita, e muitos povos surgiram de sua forja divina, mas nem todos entre eles permaneceram da forma como foram criados. Alterados por magia fora de controle, um grupo de gnomos foi transformado e dotado de uma curiosidade e coragem quase sobrenaturais, e esses foram os primeiros Kender. E claro, normalmente geram personagens extremamente carismáticos, como Tesselhoff, ou Tess, o Kender, que tem um papel de extrema importância na resolução dos conflitos da Guerra da Lança que aconteceram no passado de Anzalon. Outra coisa muito interessante que aparece aqui no capítulo 1 é esse detalhamento sobre as organizações. Aqui tem duas organizações principais, da qual você pode usar para incrementar mais o lore ligado ao seu personagem. Isso porque essas duas organizações também são opções jogáveis de background aí para os seus personagens. Muitos heróis célebres surgiram dos Cavaleiros de Solamnia, a cavalaria mais famosa de Anzalon. A cavalaria começou há mais de 1000 anos atrás, durante o reinado do Império Ergotiano. Vinas Solamnus, chefe da Guarda Imperial de Ergotian, foi enviado para o leste de Ergoth para acabar com uma grande rebelião. No entanto, Solamnus soube das queixas dos rebeldes e foi simpático à sua causa.
e se juntou em marcha aos rebeldes até a capital, Daltgoth. Com sua ajuda, a cidade caiu e Vinas Solamnos foi coroado rei de uma nova nação independente nas planícies orientais, chamada Solamnia, em sua homenagem. O rei Solamnos procurou, acima de tudo, governar essa nova sociedade com justiça, e na ilha de Sancris, perto de uma rocha negra de granito, em uma clareira isolada, ele rezou para os deuses em busca de orientação. E não apenas um, porém 3 deuses atenderam às suas preces e apareceram para ele: Baladine, deus da justiça e da ordem, Kirijolif e Habakuk, deus da natureza, lealdade e dos elementos. Os 3 deuses inspiraram a criação de 3 ordens de cavalaria que guardavam o reino junto com os cavaleiros de Solamnia: a Ordem da Coroa, a Ordem da Rosa e a Ordem da Espada. Por outro lado, muitos usuários de magia em Krynn são membros de uma antiga organização conhecida como Mages of High Sorcery, predominantemente composto por magos, mas com um número menor de feiticeiros, bruxos e outros usuários de magia. Os conjuradores membros são divididos em 3 ordens e suas cores estão ligadas ao alinhamento, o deus e a inclinação ideológica de como cada um percebe e usa a magia. Eles se dividem como a Ordem dos Hobbits Brancos, dos Hobbits Vermelhos e os Hobbits Negros, e cada ordem se dedica às virtudes exaltadas por um deus da magia e honra a lua como a sua divindade e aos deuses associados a ela. As 3 ordens cooperam como parte de uma única organização, supervisionada por um conselho de membros experientes conhecido como o Conclave. Então, se você sempre quis ser um cavaleiro solâmico, como Stern Brightblade, ou um mago poderoso se descobrindo através da ordem de magia, como Raistlin Magere, agora essa possibilidade está ao seu alcance. O livro traz também uma nova opção de personagens com a subclasse Lunar Sorcery, e essa classe ganha poder das diferentes fases da lua que você canaliza e pode mudar após um descanso longo. Em muitos mundos, a lua é um símbolo celestial reverenciado com propriedades mágicas. E em Krynn, os deuses da magia estão associados com as luas dos 3 mundos. Você ou alguém de sua linhagem foi exposto à magia concentrada da lua, imbuindo você com magia. Talvez seu antepassado tenha se envolvido em um ritual druídico envolvendo um eclipse, ou talvez um fragmento místico de uma lua caiu ali perto de você. Seja como se deu sua conexão, ela fica evidente quando você realiza magias, talvez fazendo suas pupilas brilharem com a cor de uma lua do seu mundo, ou causando manifestações espectrais de fases lunares orbitarem através de você, ou quem sabe algum outro efeito similar que você invente aí e converse com seu mestre. O capítulo 2 aparece com os prelúdios e fornece uma visão geral da aventura presente nesse livro e como começar a jogar. Ele também contém uma série de encontros curtos para direcionar os personagens em eventos ligados ao lore do mundo. É uma maneira bem prática de ajudar novos DMs que não estão ambientados com o cenário a aprenderem junto com os jogadores. Os prelúdios podem ser focados em um personagem ou até mesmo no grupo todo. E esses acontecimentos são a porta de entrada para a nossa campanha. Depois que os prelúdios terminam, os personagens seguem para a cidade de Vogler para o funeral de um amigo, e isso dá início à aventura com uma encenação de uma batalha que acaba saindo do controle, seguida por uma evacuação de emergência da cidade. À medida que os jogadores avançam, eles começam a enfrentar figuras mais proeminentes nas fileiras de comando do Exército do Dragão, liderados pelo meu malvado favorito e antagonista da aventura, Lord Sot. No meio desse conflito, batemos de frente com outra inovação trazida nessa campanha. Aqui os mestres podem realizar as lutas contra os exércitos dos dragões usando o board game Warriors of Krynn, incluído na edição Deluxe do Dragonlance, que vem junto com um DM Screen com o tema da aventura. Em pontos chaves do livro, a gente tem algumas informações apresentadas em caixas de texto de qual cenário a gente deve preparar e como eles vão se relacionar com a história. E aqui eu fico meio dividido e teria que experimentar na prática para ver como isso vai desenrolar. Por um lado, eu gosto da ideia da gente tentar abordagens diferentes nas aventuras, mas me preocupa levemente ter que quebrar o ritmo da sessão de jogo para montar um board game e jogar um wargame. E vale lembrar que o board game funciona também desconectado da aventura. Você pode simplesmente jogar o board game sem estar narrando ou jogando a campanha. O livro continua com o avanço do grupo ao longo dos capítulos, passando pelo capítulo 4, 5, 6 e terminando aqui no capítulo final, o capítulo 7 da nossa aventura. E aqui eu não vou entrar em muitos detalhes para não dar
spoilers. E na sequência, vindo desses capítulos, a gente vai ter os tradicionais apêndices. E aqui a gente tem um apêndice bem tímido de alguns equipamentos e alguns itens mágicos que vêm na aventura. E é bem pouca coisa mesmo, pessoal. Vocês veem que aqui já acaba. E a gente parte para o apêndice B, que aqui tem alguns aliados e alguns inimigos que a gente vai encontrar ao longo da aventura. Esse capítulo aqui é muito legal, tem bastante coisa ligada a Dragonlance, criaturas temáticas de lá, e tem os Death Dragons, inclusive o Death Dragon é a montaria que a gente vê o Lord Sot usando. Inclusive foi lançada uma miniatura do Lord Sot com esse dragãozão aqui, e eu já garanti pra gente, então em breve teremos esse unboxing no canal. Continuamos aqui com muita coisa ligados a draconianos, os tradicionais aqui que a gente sempre viu ali no Dragonlance antigo. Essas criaturas aqui que ficaram um tempo fora da quinta edição, agora retornam. Então aqui a gente vai encontrar todas as criaturas temáticas para serem usadas ao longo da aventura, e a ficha do nosso inimigo final, o Lord Sot, montado aqui num belo Death Dragon, uma arte também muito bonita, acompanhando a ficha do nosso querido Sot na quinta edição. Já o apêndice C traz os sidekicks, que são aquelas mecânicas que a gente viu serem usadas no Tasha Cauldron of Everything e também no Essential Kit. Aqui a gente vai ter algumas fichas prontas que podem acompanhar o nosso grupo, e você pode usar eles ali como companheiros, caso você não tenha a quantidade suficiente de jogadores aí para sua aventura, ou caso você queira dar uma temática, incrementar algum NPC, também é possível. Eles sobem de um jeito diferente aqui os níveis, então cada um deles, cada um dos sidekicks aqui apresentados, tem a sua própria tabelinha aqui, detalhando todos os seus avanços de nível. O apêndice D, ele tem um pouco do conceito da arte que foi usada nesse livro, e a gente termina aqui com o mapa de Calaman, que é uma das regiões mais afetadas aqui, é a região onde vai girar o nosso conflito, e também aquele mapa maior com o continente de Anzalon. E dessa vez eu consegui a proeza de destacar o mapa sem danificá-lo. Mapa muito bonito, mostrando aqui todo o continente de Anzalon, atualizadíssimo para a quinta edição, com as artes aqui. A gente vê, olha aqui, todas as cabeças de Tarquises, ela aqui também na sua forma de feiticeira no canto, todos os cavaleiros aqui da Ordem de Solamnia aqui em guerra, defendendo a cidade de Calamar também. Muito bonito, um mapa extremamente bem feito, vale até a pena emoldurar e colocar na parede. No geral, eu gostei do lore e de ver um cenário clássico voltando para as mesas de jogo, mesmo que bem diluído e simplificado, como de costume na quinta edição. Na época que eu comecei a jogar D&D, Dragonlance era um cenário muito querido e desejado pelos jogadores, e poder finalmente ter acesso a materiais novos ligados a esse universo me deixou bem empolgado, já que na época era difícil conseguir os livros. Se essa empolgação é fogo de palha ou bafo de dragão, eu só vou saber depois que rodar a aventura. Quando eu decidi narrar minha primeira aventura pronta, eu acabei escolhendo na época a aventura The Red Hand of Doom, da 3.5, e assim como Shadow of Dragon Queen, é uma campanha de guerra. E apesar de eu gostar muito desse estilo de aventura, sempre considero que é um desafio maior para os DMs no planejamento, principalmente se você estiver começando agora. Ela traz uma pegada mais clássica e desperta até alguns sentimentos ligados à origem do jogo, com muita batalha campal, movimentação de soldados e o planejamento para fazer um grupo pequeno de herói se sentir parte importante em um conflito envolvendo milhares de pessoas. Em algumas aventuras, a guerra é usada apenas como um cenário ou um perigo eminente que os personagens podem se envolver ou trabalhar para evitar. Mas Shadow of Dragon Queen nos coloca na vanguarda da guerra, que é onde vamos passar grande parte dessa aventura. Eu também gostei que a aventura trabalha de um jeito muito interessante as facções e personagens importantes que cercam a Guerra da Lança e o continente de Anzalon. E apesar de eu ter mais elogios que ressalva, eu fiquei com a impressão que vai me dar bastante trabalho em alguns momentos, onde eu vou ter que segurar a empolgação como fã de Dragonlance, principalmente se eu tiver jogadores que não conhecem nada sobre o cenário. Pode ser que alguns DMs se empolguem com as informações e acabem abrindo muitas portas antes que os jogadores realmente tenham assimilado algo de forma profunda que os faça se envolver realmente. Sabe quando a gente vai jogar um cenário de um amigo e ele quer te contar
tudo de legal de uma vez só e acaba sendo tanta coisa que a gente não lembra de nada. Então tenha calma. Tenta ao máximo deixar os novos jogadores irem assimilando aos poucos as novidades. No geral, você não vai encontrar muita inovação na campanha principal de Shadow of Dragon Queen. Tem um exército do mal, um vilão de destaque liderando tudo, NPCs envolventes que a gente vai até sentir falta quando eles forem condenados, e uma missão para se infiltrar nas linhas inimigas e destruir uma arma antes que a situação fique crítica. Podia ser o plot de qualquer filme de Star Wars, mas não é. Dessa vez, seu principal inimigo não é diretamente Tarquísios, que em outros mundos já foi chamado de Tiamat, mas sim o icônico vilão de Dragonlance, Lord Sot. O que faz total sentido, porque mesmo com a mudança de cenário, eu acho que seria difícil não ter muito ponto em comum com a campanha Rise of Tiamat, considerando Tarkise e as suas motivações. Enquanto você luta contra exércitos draconianos e outros monstros, os Cavaleiros da Morte de Lord Sot seguirão seu rastro. E claro, o próprio Lord Sot aparecerá em vários encontros, sem mencionar os terríveis Death Dragons adicionados aqui nesse livro. Toda essa preparação promete que o confronto final com Lord Sot seja um momento épico, especialmente para os fãs de Dragonlance de longa data. As novas opções de classe também são bem temáticas e permitem que os jogadores conheçam o mundo rapidamente. A quantidade de lore e as opções da campanha, surpreendentemente, também fazem com que a história não seja tão linear. E por isso eu acredito que Shadow of Dragon Queen é uma ótima introdução a esse mundo para novos jogadores e um retorno em grande estilo para todos que já curtiam o cenário. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo sobre Dragonlance. Não deixem de se inscrever. Se gostaram, deixa o like, que isso ajuda muito o canal. E acho que vale a pena recomendar para vocês essa trilogia fantástica que está aqui na minha frente, que conta sobre a Guerra da Lança. Então, se você quer conhecer mais sobre o cenário, dá um confere nesses livros relançados no Brasil pela editora Jambô. Se tiverem curiosidade também, não deixa de conferir no fim desse vídeo outros conteúdos ligados ao cenário de Dragonlance. E em breve tá chegando aqui um pacote novo de miniaturas e o meu malvado favorito, o Lord Sot, montado no seu dragão. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui e, como sempre, galera, um grande abraço e até o próximo vídeo.